Sabe quando você enrola para ir à academia e acaba deixando de ir pela terceira semana seguida? Ou tem aquele relatório para fazer, mas ele é tão chato que você espera o último minuto para começar e acaba perdendo o prazo? Pois é, o nome disso é procrastinação. Todo mundo acaba passando por ela e até certo ponto isso é normal. O problema é quando ela passa de algo mais pontual para algo habitual, que acaba limitando a sua vida, aumenta o sofrimento. Quando isso acontece, vale a pena buscar estratégias e até ajuda profissional para entender e mudar esse padrão de comportamento. E é para te ajudar a compreender mais sobre a procrastinação que hoje eu trago um personagem que é tão especialista em procrastinar que até no céu, depois de morrer, ele continua fazendo esse comportamento. Tô falando do Shiji Anagonie, da série The Good Place. Antes de dar início à análise, é importante reforçar que eu falo de um personagem fictício e que eu tô fazendo esse conteúdo com base no que eu observei assistindo aos episódios da série The Good Place. Bora começar? Para quem não me conhece, eu sou Renato Gualco. Sou psicólogo especializado na abordagem cognitivo-comportamental e criei esse canal para explorar o funcionamento da mente humana utilizando exemplos de personagens de filmes, séries, games e da literatura também. Se você conhece e gosta da série The Good Place e desse tipo de análise, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. The Good Place é uma série de comédia que acompanha Eleanor Shellstrop, uma mulher que, depois de morrer, acorda em um lugar chamado O Lugar Bom, uma espécie de paraíso criado para recompensar as pessoas que foram boas na Terra. O problema é que Eleanor sabe que foi uma pessoa egoísta e que provavelmente está lá por engano. Para evitar ser descoberta, ela pede ajuda ao Shiji, um professor de ética que também está lá no Lugar Bom. Shiji é extremamente inseguro e passa boa parte dos primeiros episódios procrastinando a respeito da decisão de ajudar ou não a Eleanor. Por fim, ele decide ajudar, acreditando que assim ele vai estar tomando a decisão mais ética possível. E esse é o início de um ciclo de decisões difíceis que vão deixando ele cada vez mais travado e ansioso. A série tem 4 temporadas, e ao longo dos episódios nós acompanhamos as encrencas que a Eleanor, o Shiji e os seus outros amigos acabam entrando por conta da vida que eles levaram na Terra, enquanto tentam ressignificar as suas crenças e se tornarem pessoas melhores para que eles mereçam um lugar no paraíso. E é sobre os comportamentos procrastinadores do Shiji e os efeitos que eles têm, não só no personagem, mas também nas outras pessoas, que eu vou falar no vídeo de hoje. Na terapia cognitivo-comportamental, a abordagem que eu utilizo nos meus atendimentos, a gente pode dizer que a procrastinação tem 3 funções: evitar desconfortos, gratificação imediata e reforçamento de pensamentos e crenças disfuncionais. Como tudo isso funciona na prática? Primeiro, evitar desconfortos. Nosso cérebro é programado para gastar a menor quantidade possível de energia, e um caminho para isso é evitar situações desgastantes ou difíceis. Segundo, gratificação imediata. Ao mesmo tempo em que evitamos tarefas difíceis, buscamos atividades que sejam prazerosas, porque elas fazem com que o cérebro libere a famosa dopamina, substância, dentre outras coisas, responsável por trazer a sensação de bem-estar. Terceiro, reforçar e manter pensamentos automáticos e crenças disfuncionais. Apesar de não ser um processo intencional, os nossos comportamentos podem ajudar a reforçar crenças não tão funcionais a respeito de nós mesmos, das outras pessoas e do mundo. Em muitos casos, a procrastinação anda de mãos dadas com o perfeccionismo. Buscando a decisão perfeita, as pessoas tendem a procrastinar, mantendo um ciclo que as afasta de uma resolução assertiva dos problemas. Desde a infância, o Shiji se baseia em 2 regras principais: eu sempre devo tomar a decisão certa e eu nunca quero machucar ninguém. Percebe como essas crenças são generalistas e, apesar de serem muito nobres, elas podem se tornar um peso muito difícil de se carregar? Aqui a gente pode supor que desde pequeno o Shiji sofre com uma baixa autoestima, o que impede ele de se considerar e se colocar em primeiro lugar. Tentar agradar ou fazer o bem não é ruim. O problema é quando o medo de errar, a cobrança excessiva transformam decisões muito simples em fontes de ansiedade, coisas muito maiores. Ao longo dos flashbacks da vida do Shiji, a gente consegue ver o poder de algo não tratado.
o ciclo de procrastinação pode continuar acontecendo, tornando-se cada vez mais presente e prejudicial em todas as áreas da vida. Shiji decide escrever um livro para ajudar as outras pessoas a serem mais éticas, mas com essa crença de que precisa ser perfeito, precisa ser impecável, para realmente causar um impacto positivo no outro, ele acaba não conseguindo passar de uma primeira frase por um longo período. Num outro flashback da vida adulta, Shiji chama a namorada para conversar porque ele não tá feliz com o relacionamento e quer terminar. Ele tenta encontrar as melhores palavras para não magoar, até citando a ética. Mas no fim das contas só acaba deixando ela mais confusa e ansiosa. Por fim, a namorada percebe qual a real intenção dele e decide ela mesma terminar. Você percebe como, nessa situação, ele colocou a própria responsabilidade emocional nas costas de uma outra pessoa? No lugar bom, depois da sua morte, o Shiji tem dificuldade até mesmo de escolher uma sobremesa. Nessa situação, ele acaba irritando o garçom e frustrando os amigos que já tinham até acabado de comer havia um tempo. Especialmente nesses dois últimos exemplos, a gente vê um outro ponto negativo do comportamento procrastinador. Ele não afeta apenas o indivíduo, mas também todas as pessoas que se relacionam com ele. O desejo de não desagradar muitas vezes acaba aumentando o sofrimento para todos os lados. Se o Shiji finalmente tomasse a decisão de iniciar uma terapia comigo, eu não tenho a menor dúvida que a gente poderia usar essas estratégias para lidar com o perfeccionismo e com a procrastinação também. Primeiro, questionar pensamentos e crenças que podem te levar a travar na hora de agir. Será que tudo o que ele precisa fazer é muito difícil ou tem que ser feito com excelência? Ou será que ele aprendeu que as coisas funcionam assim e está somente reagindo a isso? Entender o problema já é parte da solução dele. Segundo, quebrar grandes tarefas em pequenos passos. Por exemplo, se você fosse escrever um livro, o que seria necessário fazer no começo para executar essa tarefa? Você pode fazer um caderno de anotações de ideias, dar títulos aos capítulos, criar um ambiente favorável para começar a escrita. Percebe que são ações menores, mas que acabam levando para a conclusão dessa atividade? Terceiro, colocar na agenda um tempo curto para simplesmente começar. Muitas vezes a gente busca um melhor momento para fazer as coisas e esquece daquele ditado que é melhor feito do que perfeito. Então, tira uns 5 minutinhos e começa a fazer essa atividade difícil. E se você é dessas pessoas que diz que não tenho tempo para fazer isso, nunca sobra tempo para nada, eu sempre digo em sessão para os meus pacientes uma frase, de que a gente não acha tempo, a gente cria ele. Quarto, reforce cada avanço que você tiver. Concluiu um objetivo, conseguiu cumprir algo que estava muito difícil de fazer? Celebra isso. A assertividade é como um músculo que quanto mais a gente treina, mais ele se desenvolve. Nessa busca pelo desempenho excelente, a gente acaba esquecendo que não é só o resultado final que importa, mas o aprendizado valioso que o processo traz. Muitas vezes as pessoas não conseguem ter um hobby, por exemplo, porque ficam tão presas aos pensamentos perfeccionistas que não conseguem curtir o seu aprendizado. Uma última reflexão é sobre a morte do personagem, que traz aquele humor filosófico da série. O Shiji ele morre de repente, enquanto está preso nos seus pensamentos perfeccionistas. Isso nos lembra de que não existe controle total, que errar faz parte e que a vida também é feita de incertezas. Você pode passar a vida inteira tentando fazer tudo certo e ainda assim o imprevisível acontece. Mas uma coisa para lembrar: o autoconhecimento tem o poder de tornar essas incertezas mais leves, e o processo terapêutico te ajuda a encarar a realidade como ela realmente é. O Shiji é um personagem que ilustra muito bem o fato de que procrastinação não é preguiça. Na verdade, é um ciclo de pensamentos e comportamentos que pode ser mudado, se a gente der o devido valor, a devida atenção a isso. Se você se identifica com o Shiji ou vem percebendo que está procrastinando muito, saiba que a terapia pode te ajudar. Eu sou psicólogo e atualmente tenho horários disponíveis para atendimento. Os meus contatos estão na descrição desse e de todos os vídeos aqui do canal. E se você quiser ver mais vídeos de análises psicológicas de personagens, me conta nos comentários. Qual personagem você gostaria de ver por aqui? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Até mais!